Vida V. Consultas, exames e medicamentos a preços acessíveis. Malhar é uma atividade saudável que faz bem para o corpo, para a mente, aumenta a autoestima. Só que muitas vezes quem malha se vê tentado a conseguir resultados maiores e mais rápidos. E aí vem aquele perigo, né? Os anabolizantes. Para esclarecer nossas dúvidas e até derrubar alguns mitos sobre esse assunto, que ainda é bastante nebuloso, o Conexão Viva Bem recebe a influenciadora Juju Salimene e o médico nutrólogo Thiago Volpi. Sejam muito bem-vindos. Prazer ter vocês aqui. Juju, vou começar com você, porque muitos famosos já confessaram que fizeram uso de anabolizante, né? Como Lucas Luco, MC Livinho, que contou até que quase perdeu a voz por causa do uso dessas substâncias. Conta pra gente a sua história. Você já teve contato com isso? Você já falou isso em entrevista? Conta pra gente como é que foi. Bom, eu tenho 20 anos de treino e dieta. Comecei com 16, 15 para 16, estou com 35. Então, hoje, as pessoas que estão hoje no fitness e que querem, né, um corpo legal, enfim, buscam saúde, é muito mais fácil, é muito mais acessível. A gente tem internet, a gente tem profissionais maravilhosos. Quando eu comecei, não tinha. Praticamente não tinha nem mulher na academia quando eu comecei. Então, era mais difícil você realmente saber o que você estava tomando, o que você estava fazendo, qual informação era realmente a correta. E eu entrei na academia com o objetivo de ganhar músculo, de ficar maior, porque eu era muito, muito, muito magra. Acho lindo em outras mulheres, mas eu não gostava em mim, eu não gostava de ter o corpo daquela forma. E eu queria mudar, enfim. E entrando na academia, logo depois de um tempo você já começa a ter os contatos e, né, um falar uma coisa, fala outra, fala outra. Não era orientação de médico, não era orientação de profissional, então eu acabei fazendo uso de coisas que eu nem sabia o que realmente estava dentro daquele vidro. Então, me falava, isso aqui é bom para você ganhar peso, ganhar músculo, enfim. E uma menina de 16 anos não tem a mesma responsabilidade, a mesma consciência. Então, realmente foi muito errado, né, no começo. E depois de uns 2, 3 anos, mais ou menos, eu tive alguns efeitos colaterais no fígado. Então, eu senti realmente, né, comecei a sentir umas tonturas, alguns sintomas. Fui fazer alguns exames e precisei da ajuda de um infectologista, ele me ajudou, né, também, né, ver principalmente essa parte. Então o fígado estava bem afetado e precisei suspender todos os usos, claro, né, tinha várias coisas desreguladas, vários hormônios desregulados e eu nunca nem tinha tido contato com algum médico que entendesse isso. Então ele falou, bom, o fígado ele regenera, então a gente vai deixar ele trabalhar para melhorar, enfim. Mas é claro que ele não regenera para sempre, né? Dependendo dos danos, é claro que não. Mas graças a Deus eu tive danos razoáveis que ainda eram reversíveis, enfim. Então, a partir daí eu tomei a consciência de realmente fazer acompanhamento com o médico. Esse depoimento da Juju é super interessante, né, doutor? Porque, na verdade, ela tá falando de uma época, que é a adolescência, onde a gente normalmente quer se sentir inserido, sim, a gente não tá feliz com o nosso corpo, a gente não sabe muito bem nem quem a gente é ainda, né? E a gente faz algumas loucuras para poder se inserir, para poder se aceitar. E que a gente não tem tantas referências, e ainda mais numa época, como ela mesma disse, 20 anos atrás. Eu também frequentava academia nessa época, interessante você falar, quase não tinha mulher. Na parte de musculação, não realmente, tinha, né? Quase não tinha mulher mesmo. Você via mais, né, fazendo uma esteira, um aeróbico, aulas, né? Mas não na parte mesmo da musculação. É, bem interessante. E aí tem muito mais risco, né? Sem dúvida. É importante saber, quando a gente fala anabolizante, qualquer substância que leve a crescimento muscular vai ser um anabolizante. Mesmo um suplemento, por exemplo. Então existem suplementos que vão levar a crescimento muscular. O hormônio, mesmo em dosagens certas, uma reposição hormonal, o hormônio vai poder ajudar no ganho de massa muscular e é um anabolizante. Então o anabolizante é qualquer substância que promova crescimento muscular. De massa muscular. Quando nós estamos falando de anabolizante, por exemplo, nesse contexto, nós estamos querendo falar de anabolizantes hormonais usados em dosagens muito altas, muito acima das dosagens fisiológicas. A gente está falando da chamada bomba. Então, há vários, assim, anabolizante não faz mal, tá? Creatina pode ser anabolizante, você comer bem é anabolizante. O que faz mal é um anabolizante hormonal em uma dose muito alta. Tá? Aquela dose cavalar. Exatamente. Muitas vezes hormônios que não são nem feitos para uso humano, são feitos para uso veterinário.
Exato. Cheguei a usar também, de uso veterinário. Porque aí alguém fala pra você, aí melhor, é mais forte e tal. Então, Vai mais rápido. E aí esse é o problema, né? Eu acho que tem essa pressão também, a pressão da rapidez, né? Eu quero crescer, eu quero ficar forte, mas tem que ser pra semana que vem, né? Não, e é esse muito é um risco também. comum hoje receber no consultório pessoas que vão para tentar consertar as coisas que ocorreram depois de alguns anos de uso de hormônios em dosagens muito altas. Lembrando, estamos falando da mesma substância, mas a dosagem é que vai fazer a diferença entre ser uma reposição hormonal ou entre ser o uso de uma bomba, por exemplo. Vamos falar um pouquinho sobre notícias que saíram, porque o uso de anabolizantes ainda é um tabu e sempre tem reportagens e estudos sobre esse tema. Então vamos ver o que foi notícia. Saiu uma notícia dizendo assim, anabolizantes podem causar envelhecimento precoce do cérebro. Isso é verdade? Isso é verdade. Na verdade, já existem estudos mostrando que tanto dosagens muito altas de testosterona quanto dosagens muito baixas de testosterona vão causar problemas na nossa saúde. Quando você usa anabolizantes em dosagens muito altas, nosso corpo fica mais inflamado. E quando o nosso corpo está inflamado, ele está envelhecendo de maneira mais rápida. Nosso corpo envelhece quando ele inflama, quando ele oxida ou quando ele glica, que é quando o açúcar prejudica o nosso corpo. E quando a gente nasce também, ele começa a envelhecer. Exatamente, mas essa velocidade vai ser determinada pelo estilo de vida que temos. E se a gente inflama e altas doses de hormônios anabolizantes vão nos inflamar, estamos envelhecendo mais rápido. E aí isso pode prejudicar desempenho cognitivo, foco, concentração, memória. Exatamente, pode fazer com que você perca suas capacidades de maneira mais rápida do que no envelhecimento normal. E as pessoas podem ter, por exemplo, doenças degenerativas do cérebro, como um Alzheimer, mais precocemente? Sim, se você está envelhecendo de maneira mais rápida, se você tiver a tendência genética a ter essas doenças, elas vão aparecer um pouco antes. Tem uma outra notícia que saiu, falando da ex-BBB Fly, que reclamou de excesso de espinha depois de implantar o chip da beleza. Você chegou a sofrer com esse problema, Juju? Então, eu usei esse chip por uns 2 anos, mais ou menos. Eu usei por conta do anticoncepcional mesmo. Então, pra mim foi bom nesse ponto, só que eu não achei que me deu nenhum efeito muito interessante. Eu acho que eu acabei engordando um pouquinho mais, tive um pouco de queda de cabelo. Então, eu usei 2 anos e aí decidi não continuar. O que é o chip da beleza? É importante saber que, assim, não existe chip da beleza, tá? É que esse nome é um marketing Não tem um absurdo, milagre, chip da né? beleza. Exato. Seria ótimo. Existem chips que são usados para reposição hormonal. Uma das substâncias usadas é a gestrinona. A gestrinona consegue suspender a menstruação da mulher, tem um efeito anticoncepcional e, como ela tem características parecidas com a da testosterona, é um pouco próxima, ela vai ajudar também a mulher a ganhar massa muscular, pode acelerar a queima de gordura, mas pode também dar uma retenção de líquido gigante. Conheço mulheres que foram usar para efeito anticoncepcional a gestrinona na forma de chips e tiveram um resultado horrível estético. Então, chip da beleza é marketing de médicos que não deveriam estar fazendo dessa maneira, tá? Então, é uma substância que pode dar um efeito anticoncepcional, pode sim ter como efeitos colaterais ganho de massa, perda de gordura, mas retenção de líquido também pode ocorrer. E muitas mulheres falaram que meninas que não têm um estilo de vida tão saudável, que não fazem uma alimentação tão correta, sentiram mais danos ainda. A retenção de líquido vai ser muito maior, porque ela não tem uma dieta correta, geralmente ingere muito sal. Isso, então não é interessante. Falando em sal, tem mais uma notícia sobre isso, porque a mãe de um dos filhos do Ronaldo diz que usa anabolizante para ter só 6% de gordura corporal e que açúcar e sal matam mais. Essa comparação, comparar anabolizante com açúcar e sal, é absurda? Ela faz sentido? Olha, vamos lá, se a gente pensar no número de pessoas que abusam de anabolizantes no mundo e no número de pessoas que abusam de açúcar e comem muito e são obesas, ou o número de pessoas que abusam de açúcar, comem muito e são obesas, é infinitamente maior do que o número de pessoas que usam anabolizantes. Então, não há dúvidas, tem muito mais gente tendo problema por comer muito açúcar, por comer muito, do que por usar anabolizantes, tá? Então, sim, realmente é uma verdade, mas não se a gente colocar um a um indivíduo obeso grau 3, que é aquele indivíduo muito obeso, com síndrome metabólica, muito provavelmente a chance dele ter problema de saúde é maior do que do usuário de anabolizantes. A obesidade grau 3 é realmente
talvez uma das piores doenças que a gente tem, porque ela vai levar a diabetes, a problemas cardiovasculares. Então não significa que usar anabolizantes não tenha risco, mas ser um obeso grau 3 é um risco maior. Falando em obesidade grau 3, só pra gente explicar, né? Os graus da obesidade têm a ver com aquela siglazinha de 3 letras chamada Índice de Massa Corporal, o IMC. Como é que calcula o IMC, doutor? O IMC, ele é calculado pelo peso sobre a altura ao quadrado. O IMC, ele vai ser obeso acima de 30, esse resultado, vai ser obesidade grau 2 acima de 35 e a grau 3 ou mórbida acima de 40. É muito importante que esse cálculo deve ser feito para pessoas que têm a musculatura normal. Uma pessoa que tenha muito músculo, ela pode ter um IMC mais alto e não é obesa. Aí nesse caso, o que a gente vai usar? O percentual de gordura. Aí acima de 20% de gordura para homens vai ser sobrepeso, para mulheres acima de 28%. Então, esse cálculo é válido para pessoas normais, com musculatura normal. Quem tem muita massa tem que usar Quem tem muita massa, o que faz mal para o nosso corpo é a gordura, não é o peso. A gordura, ela inflama nosso corpo, a gordura traz uma série de malefícios. Mas ela também traz benefícios, inclusive na composição hormonal, na fabricação de hormônio, né? Quer dizer, se a gente reduz muito a quantidade de gordura do nosso corpo, a gente está falando aí, por exemplo, disso 6% de gordura corporal, também pode trazer prejuízo? Sim, para mulheres, abaixo de 14% de gordura, pode ocorrer a chamada síndrome do atleta, em que ela pode ter amenorreia, pode ter perda de massa óssea. Então, atletas têm que tomar muito cuidado com isso, tem que ser acompanhados de perto. Pode parar de ter menstruação e, inclusive, pode prejudicar a fertilidade, Exatamente, vai entrar em amenorreia, que é a parada da menstruação. Então, atletas têm que ser acompanhadas, porque você manter um percentual abaixo de 14% para a mulher por muito tempo pode trazer riscos para a saúde, pode levar futuramente a uma osteoporose. Obviamente que atletas bem acompanhados por médicos vão conseguir driblar esses efeitos colaterais. Agora, Juju, falando em efeito colateral, você mencionou o sintoma de ficar meio tonta e tal. Sim. Teve mais algum sintoma que você sentiu para você perceber que você estava com algum problema no fígado? Então, é que, pelo que eu sei, os sintomas de algum problema do fígado, eles não são muito físicos, né, doutor? Então, assim, você acaba tendo que ver por exames mesmo. Mas o que eu sentia mais no dia a dia era essa tontura e um pouco de enjoo. Então, eu não me sentia disposta, eu não tinha muita força para treinar. É como se meu corpo estivesse cansado, sabe? Então, aí, quando eu comecei a fazer o tratamento, né, eu usei alguns suplementos que ajudam, silimarina, algumas coisas que ajudam na recuperação do fígado e mais ou menos umas 3 semanas eu comecei a me sentir melhor. E aí eu fiquei muito tempo sem usar absolutamente nada, porque eu realmente fiquei com medo, até eu ter realmente assim coragem de, bom, agora eu tô bem, eu confio no profissional, no médico, então a gente vai poder fazer um trabalho correto e com segurança. Aí eu voltei a fazer certinho. Mas é legal porque você ouviu os sinais que o seu corpo estava dando, né? E foi procurar ajuda, né? Porque o corpo avisa, né? Geralmente os primeiros sintomas, quando você está próximo de uma hepatite medicamentosa, é enjoo e mal-estar. Essa leve sensação de mal-estar. Vamos explicar o que é uma hepatite medicamentosa? Porque eu acho que as pessoas também podem ter dúvida em relação a isso. Nosso fígado, quando você começa a fazê-lo metabolizar substâncias que ele tem dificuldade de metabolizar, como é o caso dos hormônios, ele começa a sofrer um pouco. Aí vai aumentando alguns índices do fígado. São exames que a gente consegue avaliar a saúde do fígado. São as chamadas transaminoses, TGO, TGP e gama-GT. Quando a pessoa tem TGO e TGP 10 vezes acima do normal, ela está numa hepatite medicamentosa. É uma hepatite, uma doença do fígado, que foi causada pelo abuso de medicamentos. Tá? Então, a pessoa, geralmente, quando ela começa a enjoar, ela já está com os exames 10 vezes superiores ao valor normal. É como a Juju falou, geralmente a doença é silenciosa até determinado ponto, tá? A recuperação do fígado é muito boa. Então, se a gente pegar usuários de anabolizantes de longo prazo, normalmente o grande problema que eles vão ter não é no fígado, porque no fígado eles começam a ficar enjoados, eles param de usar. É no coração, porque o nosso coração vai se espessando com o uso de doses muito altas. Lembra que a gente não está falando de reposição hormonal. Nós estamos falando de hormônios em doses extremamente suprafisiológicas. O coração engrossa, existe um risco maior de ter infarto, o colesterol, o bom cai, o alto aumenta. Então tem alguns estudos que mostraram que usuários de anabolizantes, fisiculturistas que usam por muito tempo anabolizantes, têm um risco de morte por problemas cardiovasculares 4 vezes maior do que a população normal. Essa parte de coração também muito importante, eu também faço sempre o acompanhamento, todos os exames,
rins também, né? E tomar muita água também é muito importante. Então, é preciso fazer um acompanhamento geral. Por isso que eu comentei que eu faço exames gerais, check-ups, ultrassom, tudo. Então, hoje, graças a Deus, o meu fígado é zerado, é 100%, não tem nenhuma taxa fora. É tudo certinho, porque eu realmente estou sendo acompanhada corretamente. Como é que os pais podem identificar, por exemplo, que nem sempre, não sei se você contou para os seus pais, né? Minha mãe só foi descobrir depois que eu já estava bem ruim. Então. É sempre assim. Normalmente é isso que acontece, né? Como é que os pais podem identificar se os filhos estão tomando? Dá para saber? Olha, não dá para saber, mas existem alguns sinais que você pode desconfiar. Primeiramente, para quem treina há muito tempo sabe, você não ganha 8 quilos em 2 meses, 10 quilos em 2 meses. Sim. Então, se o seu filho ganhou 8, 10 quilos em 2 meses e entrou na academia, é muito provável, ou ele é aquele cara 1 em 1 milhão, que tem uma genética fora do comum, ou ele está usando anabolizantes. Exatamente. Se seu filho começar a ficar mais irritado, né? Porque o uso de anabolizantes, de hormônios em altas doses, geralmente deixa a pessoa mais irritada. E aparecimento de acne também, que é um efeito colateral comum de hormônios em alta dose. Seu filho tem uma pele lisinha, em 2 meses ele ganhou 6, 8 quilos, ele tá mais irritado, te respondendo e começou a aparecer acne no rosto. Mas tudo isso pode ser adolescência também, né, doutor? Porque assim, irritação, Mas acne. vamos lá, você não ganhou 8 quilos. Não ganhou 8 quilos, em 2 talvez meses, esse seja o grande diferencial, né? Você viu que tá fortinho demais, então tem alguma coisa rolando. E é aquela mudança muito rápida, né? A adolescência, o adolescente vai ficar mais irritado. Mas se de uma hora para outra a personalidade dele mudar, é provável que ele esteja usando anabolizantes. Tem uma idade para começar a fazer reposição hormonal para ganho de massa de maneira segura? Adolescente pode fazer uso de hormônio para aumentar a massa muscular? Não, adolescente não tem necessidade de fazer uso de hormônio para aumentar a massa muscular. A reposição hormonal não existe uma idade certa, mas é quando seus hormônios estiverem caindo de níveis. Para homem, geralmente isso vai ocorrer após os 40 anos em condições normais. Se o homem tem muito estresse, ele tem doença, se ele não dorme bem, às vezes eu vejo homens com 30 anos que estão com 200 de testosterona, que é um nível muito baixo. As mulheres começam a ter uma queda de testosterona normalmente a partir dos 25 anos, mas é uma queda que é um pouco mais lenta e na medicina não está ainda muito bem protocolado reposição hormonal de testosterona para mulher. Já para homem está muito bem estabelecido. Nem depois da menopausa para mulher? Depois da menopausa, a reposição de estrogênio e progesterona está muito bem protocolado. A de testosterona ainda não existe um consenso sobre qual dosagem usar e sobre como usar. As pessoas que têm, por exemplo, caso de câncer na família, que sempre é o tabu, tá? Eu vou fazer reposição hormonal, posso aumentar meu risco de câncer, tenho caso de câncer na família. Essa é uma contraindicação mesmo para reposição hormonal? Então vamos lá, existem vários tipos de hormônio. A mulher, por exemplo, que chega na menopausa, ela pode repor estrogênio, progesterona e testosterona. O estrogênio, por exemplo, pode aumentar o risco de câncer de mama. Existe até um exame genético para descobrir se a mulher tem um risco maior ou não. No entanto, ele diminui o risco cardiovascular. Então o médico deve olhar, aquela mulher que tem um monte de infartos na família, talvez seja bom repor estrogênio. Até porque tem muito mais gente que morre por conta de problema cardíaco do que de câncer, né? Que as pessoas têm mais medo de câncer, nós temos né? que analisar o indivíduo um a um. Então nós temos que ver aquele indivíduo, ele tem chance de ter problemas cardiovasculares, ele já teve câncer de mama na família, ele tem o gene do câncer de mama, então estamos falando de estrogênio. Agora se a gente voltar para a testosterona, que é o hormônio que quando a gente fala em esporte é o que é mais utilizado, tá? Durante muito tempo se achou que a testosterona poderia aumentar o risco de câncer de próstata. Hoje já está bem estudado que ela não aumenta. A reposição de testosterona, não estou falando daquele cara na academia que vai usar a reposição de 1 ano de testosterona dentro de uma semana, tá? Mas a reposição de testosterona não causa câncer de próstata. Quais são as dicas para, por exemplo, então, adolescentes que não está recomendado fazer reposição hormonal para ganhar massa muscular, né? Para eles ganharem massa muscular, então, para ficarem de fato mais fortes sem usar substâncias que não são recomendadas? Eu vou falar algumas coisas que todos já provavelmente sabem, mas vou falar de um fator que é importantíssimo. Então vamos lá, uma alimentação correta é muito importante. Ele tem que comer um pouco mais de calorias do que ele gasta para poder construir massa muscular, só calorias de qualidade, senão que ele vai construir a gordura. Ele tem que suplementar. Suplementação bem planejada não vai fazer mal para ninguém. Creatina, whey protein, betalanina, vasodilatadores. Quem pode indicar isso como profissional nutricionista de saúde? Ou médico nutrólogo, tá? Não o personal. Não o personal, a não ser que ele tenha uma formação em nutrição, tá? Então, tem toda a suplementação, a alimentação, treino pesado,
treinar musculação, é o treino de musculação mesmo, com pesos, com bastante peso para ele crescer. Descanso, ele tem que dormir bem. Então, sono, gente, é sono, fundamental. exatamente, né? fundamental. Se você dorme um pouco, além de você não crescer, você engorda. Sim. Tá? Agora, qual que é um fator que as pessoas precisam saber que ele tem que existir? Tempo. Ninguém vai crescer Paciência. rápido. E já que a gente está falando sobre ganho de massa de forma natural, você sabe quanto tempo leva mais ou menos para ganhar músculo? Tem que treinar todos os dias? E se por acaso a pessoa parar de treinar, quanto tempo leva para perder tudo aquilo que ela conquistou? É o que a gente vai descobrir agora com a Gabriela Ingrid no Sem Frescura. Uma das coisas mais frustrantes para quem começa a fazer atividade física é não ver resultado, né? Conforme passa o tempo e a gente não vê qualquer mudança no nosso corpo, dá aquela desanimada e, em casos mais extremos, a gente larga a rotina de exercícios. Para piorar, a vida não é justa e basta um mês sem exercício pra gente já perder massa muscular. Lógico, não vai ser depois de 1 ou 2 semanas fazendo exercício que a gente já vai criar aquele tanquinho e a barriga vai secar. Mas será que existe tempo certo pra gente ver mudanças mais nítidas no nosso corpo? Segundo especialistas, a gente já consegue ver mudanças em grandes grupos musculares já no primeiro mês de exercício. Mas alterações mais perceptíveis só vão aparecer entre 2 e 6 meses de prática. Mas infelizmente ou felizmente, isso não é uma regra e vai depender de vários fatores. O mais óbvio deles é que cada corpo é um corpo e as pessoas são diferentes. Isso quer dizer que cada um vai reagir de forma diferente à prática de exercícios físicos. A própria rotina de exercícios já influencia. Não adianta nada você fazer musculação a cada 15 dias por 3 meses e achar que vai ter o mesmo resultado de quem vai todo dia ou dia sim, dia não. Da mesma forma, exagerar também não é uma opção, já que o descanso é importante, inclusive noites bem dormidas. Isso vai evitar com que você tenha alguma lesão. E não que eu precise falar isso, mas o que você come também vai influenciar na malhação. Vou te levar. Ter uma alimentação equilibrada, evitando enfiar o pé na jaca, e uma boa hidratação vai ajudar não só nos resultados, como também nos exercícios. Uma dieta equilibrada também pode evitar a suplementação. Inclusive, vai a dica, não sai por aí tomando suplemento sem indicação nenhuma. O ideal é ir no nutricionista para saber se você precisa ou não. Por fim, é importante saber os seus limites, já que a idade também vai influenciar no impacto do exercício no seu corpo. Não adianta, portanto, você achar que vai ter resultado tão rápido quanto um jovenzinho tipo eu. Mas independentemente do resultado na sua aparência, é muito importante que você faça exercícios físicos regularmente. Isso porque eles são grandes aliados na prevenção de doenças como as cardiorrespiratórias e até da depressão. A memória muscular também interfere no tempo que a massa continua no nosso corpo. Isso é muito legal, né? Porque Sem quanto mais a dúvida. gente treina, mais a gente tem memória muscular, né? Quando uma pessoa treina há muito tempo, tem massa muscular há muito tempo, a inervação nessa musculatura é muito maior. Então é mais difícil ela perder e assim que ela retoma o treino, a massa Rapidinho. volta muito rápida. Agora, se você acabou de começar a treinar, você tá lá há 3, 4 meses treinando, ganhou aqueles suados 2, 3 quilos de massa magra. Aí você foi para uma viagem de férias, ficou 1 mês e meio sem treinar. Você vai voltar, você vai ter perdido sua Tem massa mais nada. magra e sua memória muscular é muito menor. Juju, você gosta de treinar? Olha, vou te falar, eu não vou feliz pra academia. Não vai? Não vou, tenho preguiça todo dia, já tô de saco cheio, que são 20 anos fazendo isso. Mas assim, eu faço porque o meu objetivo é manter o corpo como eu quero, é disciplina. Então, eu sempre tive, desde o começo, tudo isso que o doutor falou, de descanso, treino, alimentação. Eu precisava comer para conseguir ganhar músculo, conseguir ganhar massa. Então, eu comia sem vontade, eu dormia corretamente, eu abri mão de diversas coisas. Não vou em tal lugar, não vou comer tal coisa, porque esse é o meu objetivo, essa é a minha disciplina. Então, isso já se tornou há muitos anos para mim um hábito. É como tomar banho, escovar o dente. Então, não existe a minha vida sem a alimentação que eu faço, não existe
o meu dia sem treino. É interessante mesmo, depois de 20 anos, falar isso, né? É. Porque mesmo se tornando um hábito, a gente ainda tem preguiça mesmo. Mas muito, né? todo dia. E depois, eu acho que essa questão, né, dos neurotransmissores de prazer, que a gente sente, Sim. bem-estar, pela serotonina, pela dopamina, pela endorfina. E isso é muito gratificante depois que você sai. Eu nunca conheci alguém que entrou saiu da academia pior, ou de Não. qualquer tipo de exercício físico, Faz né? muita diferença isso no dia a dia, né? Então, essa parte de que libera, né? Então, você vai mal-humorado, mas aí você sai, ai, tá feito, que bom, parece que o dia melhorou, né? É interessante falar que para quem não faz atividade física, a atividade física é o hábito mais poderoso para você mudar outros aspectos da sua vida. Quem faz atividade física vai ter melhora cognitiva, vai ter melhor concentração. Já teve estudos mostrando pessoas que faziam atividade física e não faziam atividade física no desempenho de uma prova de vestibular, por exemplo. Quem faz atividade física vai melhor. Então, a atividade física, ela consegue mudar todos os outros aspectos da sua vida. A gente chama isso de um hábito angular. Ele muda o ângulo da sua vida para melhor. Sem a menor dúvida. O uso de anabolizante pode causar disfunção sexual? Pode, porque quando você usa um anabolizante, você está inibindo sua própria produção de testosterona. Então, se você tira o anabolizante depois, seu corpo não está conseguindo produzir a testosterona. E se você resolve usar o anabolizante de forma contínua, você atrofia seu testículo e você fica infértil. E no caso das mulheres, você vai ter os efeitos colaterais, queda de cabelo, hirsutismo, que é aparecer características masculinas da mulher, crescimento de pelos, aumento de clitóris, etc. Mais um mito. Mulher só consegue ganhar massa muscular com hormônio? Imagina, se você treinar, você ganha massa muscular. Algumas pessoas vão ter maior facilidade, algumas pessoas vão ter menor facilidade, mas todas, se treinar e comer direito, vão ganhar massa muscular. Com certeza, exatamente. É esse conjunto, né? Que muitas vezes as mulheres têm medo, às vezes, de treinar e muitas falam, vou ficar muito grande. Se fosse tão fácil assim, tava todo mundo enorme. Mas é realmente fazer um treino pesado, intenso mesmo, sabe? Então, realmente chegar na academia e não ficar no celular, não ficar, né, conversando, concentrar e realmente ir ao seu limite. E aí fora dali todo o resto do dia. Comer corretamente, suplementar e descansar. Então é por isso que muitas vezes muitas mulheres não conseguem, porque não fazem todo esse conjunto. Ô, Juju, eu queria que você desse uma dica para as adolescentes, para os adolescentes que estão pensando aí, eles falaram, mas eu tô na dúvida, ainda quero ganhar massa, eu tô pensando se eu não vou tomar uma bomba. Olha, se eu pudesse escolher lá atrás, com a informação que eu tenho hoje, eu não teria feito o uso da forma que eu fiz, porque o adolescente, acho que o doutor pode me corrigir se eu estiver errado, eu acho que tem um nível de hormônios super satisfatório, favorável para conseguir massa. Então você tem mais energia, você tem tudo ali. Então você pode usar o que o seu corpo tá te dando. Não precisa usar esse plus. Deixa lá para frente quando você realmente precisar. Então eu acho que faça corretamente, come certinho, nas horas certas, leva suas marmitinhas para os lugares, suplemento, né? Acho que é importante ter o acompanhamento de um nutricionista também para ele te passar essa alimentação, esses suplementos. O adolescente, o cara que cresce tomando bola, ele não aprende a treinar, ele não aprende a comer. Exatamente. Então o que vai acontecer? O cara vai ter aquele crescimento lá temporário, mas ele não aprendeu a treinar, ele não aprendeu a comer, ele não adquiriu aquela disciplina que poderia até ir para outras áreas da vida. Então, eu acho que a musculatura, ela vai aparecer, mas como resultado de todo um aprendizado que ele tem. Um aprendizado que ele não vai ter se ele usar bola. Interessante. A musculatura de vida também, né? Exatamente. Muito legal. Bom, seja você um esportista amador ou um profissional, o ideal é sempre procurar um profissional de saúde, um médico para receber as orientações necessárias e aí sim chegar ao melhor resultado. Juju, muito obrigada por compartilhar suas histórias com a gente, as suas dicas. Foi um prazer tê-la aqui. Obrigada, doutor, também pela parceria. Até a próxima. E obrigada a vocês também pela companhia. A gente se vê. Qual?